Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje eu quero falar sobre um tema que eu acredito particularmente ser um tanto pertinente para o momento que nós vivemos e pela geração, né, na qual estamos. Eu como pastor, eu já lidero, né, no meio eclesiástico há mais ou menos 15 anos, né, desde os meus anos pastoreando, né, pessoas, liderando células. Quando eu digo pastoreando, eu digo de fato cuidando de uma congregação, também pastoreando pastores. Então eu acredito que esse tema ele precisa ser falado, ele precisa ser propagado, né? Nós precisamos combater e confrontar o vitimismo. Então nessa aula eu quero trabalhar com vocês alguns pormenores sobre isso e eu tenho certeza que vai abençoar demais a sua vida. Inclusive eu escrevi um livro sobre isso, que é esse livro aqui, ó. Geração Não Me Toque, tá bom? Que saiu pela editora TDB. Então vamos lá, vamos seguir aqui, vamos trabalhar algumas coisas muito importantes nesse vídeo, nessa aula, tá? Então vamos lá, gente. Primeira coisa, vamos lá. Quem é o vitimista? Essa é a primeira coisa que nós precisamos saber. Quem é o vitimista? Então vamos definir isso aqui. O vitimista, existem diversas características dele, diversas características que o vitimista tem. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Mas eu quero trazer uma definição usando aquelas que eu acredito serem as mais marcantes. Então, o vitimista é aquela pessoa que vive como refém, podemos dizer assim, das circunstâncias ou refém dos outros. Tudo bem? Então, vitimista é aquele que vive como refém das circunstâncias. Então, puxa vida, ó, eu não consigo prosperar, eu não consigo me santificar, eu não consigo romper. Por quê? Porque as circunstâncias são adversas. O vitimista se comporta assim. Ou ele põe a culpa nos outros. Puxa vida, ó, veja bem, eu não consegui bater minha meta porque, enfim, o cliente lá não cooperou comigo esse mês. Olha, eu não consegui me santificar porque sabe como é, né? Eu tô namorando, mas é difícil. Minha namorada, ela não tá muito decidida em se posicionar. E, puxa, eu tô vivendo uma vida aí de pecado. Então, ou põe a culpa nas circunstâncias ou em alguém. Tudo bem? Mas uma outra coisa que eu acredito ser pertinente aqui na definição de vitimismo é: o vitimista também é aquele que não tem autorresponsabilidade. Tudo bem? O que é autorresponsabilidade, gente? Autorresponsabilidade é aquela coisa assim, ó. Eu decido mudar de vida. Eu quero, eu escolho, eu não aceito mais viver desse jeito. Eu vou assumir o controle da minha vida. Agora presta atenção aqui, ó. Quando eu falo em assumir o controle da vida, eu não estou falando no sentido de Deus não governa sobre mim, ou um ensino, uma aula humanista que você tem que depender de si ou da força do seu braço. Não é isso. Quando eu falo de autorresponsabilidade, eu falo de decisão de mudar. Por exemplo, quando Jesus chega para o jovem rico e fala para o jovem rico: ó, jovem rico, eu sei que você tem obedecido já esses mandamentos, mas faz o seguinte, vende tudo que você tem, pega tudo que você tem, dá para os pobres e vem e me segue. O que o jovem rico fez? Ele não quis saber. Tudo bem? Ele não... cara, eu não estou disposto a fazer isso. Então, a pessoa que tem autorresponsabilidade, que diz assim: puxa, não, eu sei que parte da minha mudança depende de mim, ou a maior parte depende de mim, porque Jesus já conquistou tudo para mim, as bênçãos já estão liberadas, o meu chamado já está escrito, determinado por Deus. Então, envolve ou é necessário um posicionamento meu, aquele que tem autorresponsabilidade o faz. O vitimista não, puxa, mas como jovem rico, Jesus me pediu um negócio meio difícil aí, então não vou não. Tudo bem? Então esse é o vitimista. Vamos seguir aqui, tá bom? Vamos seguir aqui. Qual é o problema? Olha lá. Qual é o problema do vitimismo? Vamos lá. Qual é o problema do vitimismo? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Qual é o problema do vitimismo? Então, para a gente entender o problema do vitimismo, a gente tem que entender o que Deus tem para nós. Então, o que Deus tem para nós? Está descrito lá em João 10. João capítulo 10, versículo 10, trata de maneira clara aquilo que o Senhor tem para nós. O que o Senhor tem para nós?
uma vida abundante. Quando você para avaliar esse texto, né, o Senhor ele fala, puxa, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, e essa vida e abundância fala sobre ter além do que é o necessário. Então, o que isso significa? Não que, puxa, no que diz respeito a finanças, todos serão milionários, não é nesse sentido, tá, gente? É no sentido de nós podermos sempre ir além. Deus tem para nós sempre algo a mais. Então, por exemplo, no decorrer da minha vida, financeiramente falando, eu tenho prosperado, graças a Deus, por causa do favor de Deus. Tudo bem? Na sua família, o que é abundância? Hoje você vive aqui, então você sobe mais um degrau, outro degrau. É você sempre ir crescendo, sempre você indo além, no ministério. O Senhor vai te usando, Ele vai acrescentando e tudo mais. Então, essa é a vida abundante que o Senhor tem para nós. Uma vida além do necessário, além do normal, além daquilo que você já vive. E essa é uma constante, o favor de Deus sobre nós. Agora, o problema do vitimismo é que ele funciona como um ladrão. É interessante, gente, olha aqui para mim, ó. É interessante que quando você vai para esse texto, a Bíblia diz assim, ó, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Tá, alguns usam, inclusive eu uso para como base esse texto de João 10:10 para falar sobre Satanás. Quem é o ladrão? Quem é aquele que destrói? Enfim, é Satanás. Mas esse texto ele não cita diretamente Satanás, ele fala sobre um ladrão. O ladrão. Então, o ladrão, obviamente, Satanás é um ladrão, mas o vitimismo pode ser um ladrão. Ladrão do quê? Ladrão da abundância. Ladrão da vontade de Deus na minha e na sua vida. Então, quando você se vitimiza, você não consegue se ver como alguém capaz de desfrutar daquilo que Deus tem. Você não consegue se ver como alguém capaz de ser usado por Deus. Você começa a... Na verdade, o vitimismo, o que ele faz? Eu vou até colocar aqui, ó, para a gente poder seguir aqui com a aula, tá? O vitimismo, então vamos colocar aqui, ó, ele gera incredulidade. Olha que interessante, gente. O vitimismo gera incredulidade. Incredulidade em quê? Em relação às promessas de Deus. Tudo bem? Em relação às promessas de Deus. E qual que é a frase do vitimista? O vitimista diz assim, ó, puxa, ó, tudo bem, eu sei que a Bíblia, dei uma olhada, eu estava procurando aqui, pegar essa Bíblia aqui, ó. Eu sei que a Bíblia, ela tem promessas. Puxa, eu sei que tem promessas para os filhos de Deus, mas essas promessas, elas não servem para mim. Então qual que é o discurso do vitimista? O discurso é o seguinte, o discurso é: eu sei que existem promessas. Vou passar aqui que já... Eu sei que existem promessas, mas elas não servem para mim. Você consegue compreender que o discurso do vitimista, ele gera incredulidade. E nós não conseguimos crer. Inclusive, o discurso do vitimista se torna um discurso assim também. Não é só que Deus não pode fazer, mas eu não vou conseguir fazer isso. E por que eu acredito que parte da destruição, ou melhor, da mudança que precisa acontecer em nossa mente em relação ao vitimismo, é uma questão de mentalidade mesmo. Porque vamos lá, eu estava numa live falando sobre esse assunto e uma pessoa me perguntou: pastor, alguém teve muita dificuldade na vida, alguém teve um passado complicado, tem normalmente se vitimiza? Normalmente essa pessoa ela tem mais facilidade para se vitimizar? Sim. Por quê? Porque o passado, as dores, quem sabe até a injustiça, né? Isso daí se tornam argumentos e fortes argumentos para a pessoa falar: puxa vida, ó, eu não vou conseguir viver isso. Um outro argumento, tá? Vitimista. Questão da família. Puxa, minha família nunca rompeu na vida, ninguém prosperou. Na minha família nunca nenhum crente permaneceu de pé. Puxa, ninguém nunca foi um pastor. Olha, ninguém se formou, ninguém fez uma faculdade. E eu vou ser essa pessoa? Eu vou ser essa pessoa que vai fazer diferente de todos, né, que já passaram na minha família? Sim, você pode ser essa pessoa. Mas para você ser, primeiramente você tem que entender.
Tudo bem? Não tem como você viver algo que você não crê. E não tem como você crer se você não conhecer. Por isso que você está assistindo aqui essa aula. Então, o vitimismo, vamos seguir aqui, ó. O vitimismo, ele nos impede de crer em textos como Efésios 3:20. Tudo bem? Efésios 3:20. Efésios 3:20. Vamos abrir o texto aqui, só para você entender o que a palavra de Deus está dizendo e quão terrível é o vitimismo, como ele opera de fato na incredulidade. Opera na incredulidade. Vamos abrir o texto aqui. Deixa eu pegar aqui o meu celular que acho que vai mais rápido. Olha lá, gente. Efésios 3:20. Efésios 3:20. Olha lá. Olha lá. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então o texto está dizendo, Deus é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Agora, para isso, precisa haver aqui, existir aqui uma mudança na nossa mentalidade. Então, enquanto não operar uma renovação do entendimento, como diz Romanos 12:2, não vai adiantar. Eu e você, nós ficaremos presos nessas mentiras. Tudo bem? Agora, quando você muda a sua mente, você começa a pensar assim, puxa vida, eu tenho o Senhor ao meu lado. Se está escrito na palavra, se Ele prometeu, eu posso viver isso. Então, o que acontece aqui, gente, para podermos seguir? O vitimismo, ele ataca diretamente nosso sistema de crenças. Tudo bem? O vitimismo, ele ataca diretamente o nosso sistema de crenças. E qual que é o grande problema aqui? Quem não crê não vive. Tudo bem? Quem não crê não vive. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se sem fé é impossível agradar a Deus, se sem fé é impossível nós se relacionarmos, se quer nos relacionarmos com Deus, como que nós vamos, viver a totalidade daquilo que Deus tem? Tudo bem? Então é extremamente necessário eu e você mudarmos o nosso padrão de crença. Tudo bem, gente? Agora vamos lá, vamos para outra parte aqui que é bastante interessante, muito interessante, que é a seguinte, por que, não sei se você já se perguntou isso, por que as pessoas se vitimizam? Tudo bem? Por que, essa é muito legal, por que as pessoas se vitimizam? Tudo bem? E aí, gente, esses dias eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, e eu achei muito interessante uma colocação. Eu perguntei, falei, puxa, por que vocês acham que as pessoas justamente se vitimizam? E algumas respostas foram mais ou menos o seguinte, todas convergiram para uma mesma ideia, que é, muitas se vitimizam porque querem atenção. Então vou colocar aqui, porque desejam atenção. Vamos lá, gente, olha aqui para mim. Se você erra, se nós erramos, nós temos existe a possibilidade de nós sermos corrigidos, tudo bem? Tudo bem? Puxa, errei, tentei, não deu certo, meu chefe me corrige, o meu líder de célula me corrige, o meu pastor me corrige diante de alguma situação. Agora, e se eu me faço de coitado? Quando eu me faço de coitado, quando eu me vitimizo, qual que é a grande questão? Se o meu superior, o meu líder, o meu pastor, se a pessoa ela não tem esse discernimento de entender e falar, puxa, velho, a pessoa está se vitimizando, eu preciso confrontá-la, o que acontece? A pessoa fica com dó. E por ficar com dó, ela passa a mão na cabeça. Então, ao invés de a pessoa ser corrigida, ela então o que? Não, recebe atenção, recebe carinho. Só que qual que é a grande questão aqui? O coitadismo não exclui o problema. O coitadismo não tira o problema de cena. Então vamos colocar aqui, quer atenção. Tudo bem? Coitadismo. Só que o coitadismo não exclui o problema. Tudo bem?
E quem será o mais prejudicado? O mais prejudicado será você, ou a pessoa no caso. Né? Por quê? Porque quando a pessoa ela tem humildade, aí eu vou entrar, já entro aqui no segundo ponto, porque as pessoas se vitimizam. Quando a pessoa tem humildade, ela consegue então mudar, ela fala, puxa vida, peraí, tá certo, eu errei, e eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Agora, quando a pessoa conta uma historinha, vive um coitadismo, qual que é a questão? Ela não consegue mudar. Não há mudança, não há transformação. Logo, não existirão resultados, não haverão resultados. Então, a terceira característica aqui, ou a segunda característica, porque as pessoas se vitimizam, olha lá, porque não querem assumir seus erros. Tudo bem? As pessoas não querem, vou dar mais um espacinho aqui para ficar bonitinho, elas não querem assumir seus erros. Agora vamos lá, gente, vamos para a palavra, tá? Vamos para a palavra. Provérbios 29, 23 diz mais ou menos o seguinte, que a soberba ela vai abater o orgulhoso. Então, esse orgulho, essa falta de, ou a falta de humildade, ela faz com que a pessoa seja abatida, com que os resultados não aconteçam, com que a mudança não apareça. Então, por isso que nós precisamos ser muito sinceros com a gente, conosco, né? Consigo mesmo você precisa ser. E parar de contar historinhas. Vou até colocar aqui, ó. Pare de contar historinhas. Pois em um determinado dia você acreditará. E esse é o BO. Se você ficar contando, não, mas puxa vida, eu errei, ou eu não me posicionei por causa de fulano, Beltrano, ou a circunstância, ou enfim, fica contando um monte de história, o problema é que você conta para um, conta para outro, daqui a pouco você mesmo está acreditando nessas mentiras. E se você acredita numa mentira, meu irmão, eu vou te falar, o resultado não será bom, não. Agora, a humildade precede a honra. Então, se você for humilde, obviamente, se você for humilde, você terá uma grande possibilidade de crescer, uma grande possibilidade de avançar, porque você vai estar sendo sincero consigo mesmo e vai falar assim, puxa, cara, é verdade, eu errei, eu preciso ajustar aquela área. Então aí você reflete, o Espírito Santo ministra o teu coração, você toma uma atitude diferente, você se posiciona e a coisa flui, e tudo bem, legal, top. Antes de a gente passar para o próximo tópico aqui, eu tenho um lema de vida. Qual é o meu lema de vida? Vou colocar aqui, ó, lema de vida. Tá? Se você quiser, faça desse lema o seu também. Acerto ou aprendo. Nós acertamos ou nós aprendemos. O que eu estou tentando te dizer? Obviamente isso aqui não é em relação a pecado, tá? Quando nós pecamos, pecado é pecado. Eu não posso ter essa mentalidade desse lema, tá? Mas vamos lá, por exemplo, eu estou empreendendo. E a primeira vez que eu estou empreendendo, ou a primeira vez naquele nicho, naquele mercado, é tudo novo. Eu pesquisei, eu corri atrás, eu fiz um plano de negócio, está tudo bem. Fiz tudo certinho e iniciei. Só que no meio do caminho eu percebi que eu errei a mão em algumas coisas, me faltou uma percepção numa outra situação ali. Talvez eu cometi alguns erros no processo. Legal? É tudo novo e é natural eu errar, porque isso vai me fazer aprender. Então, em situações como essa, muitos se vitimizam. Mas não deu certo, mas eu errei, mas isso, mas aquilo. E a pessoa faz o quê? A pessoa simplesmente abandona o barco. Ela não insiste mais, ela deixa de acreditar. A incredulidade vem e ela simplesmente para aquele projeto. Só que se você avalia e pensa assim, puxa, cara, ou eu acerto, ou eu aprendo, porque quando você erra, ou quando eu, usar esse exemplo hipotético que errei nesse projeto, na verdade, pelos meus erros, eu me aproximei daquilo que é o certo. Porque eu já eliminei algumas coisas que eu sei que eu não devo fazer. Tudo bem? Então, como eu não acertei, eu vejo como? Eu aprendi. Agora, obviamente, no que diz respeito a pecado, não, né, gente? Eu pequei, mas não, eu estou aprendendo. Lógico que você vai aprender com o pecado, porque se você tiver o mínimo de temor, você não vai querer continuar errando. Mas pecado demanda arrependimento, demanda o reconhecimento que você errou. Agora, nessas questões aqui desse exemplo que eu dei, cabe você falar assim, puxa, cara, não é um erro, né? Eu talvez
poderia ter feito diferente, mas eu estou aprendendo, tudo bem? Acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Próxima característica do vitimista. Próxima característica do vitimista. Vamos seguir aqui. Próxima característica do vitimista. Os vitimistas, eles fogem, vamos colocar aqui, fogem das responsabilidades. Fogem das responsabilidades. Agora vamos lá, gente. Vamos ser sinceros aqui. Sabe quem que foge de responsabilidade e, dependendo da situação, é até aceitável? Crianças. Obviamente, deixa eu te dar um exemplo aqui. Eu tenho um filho de 6 e uma menina de 3. Meu filho de 6, ele já tem algumas responsabilidades, algumas coisas que ele faz. E a menina de 3 até faz uma coisinha ou outra ali, mas, né, tipo, arruma o brinquedinho dela. Mas meu filho, eu já tô, né, filhão, vamos lá, ajuda a gente aqui, ó, pega o aspirador, vamos ajudar aqui a limpar a casa. Então a gente já dá algumas tarefinhas pequenas ali para ele criando responsabilidades, tá? Mas em suma, quem que pode não querer, reclamar, responsabilidade? Crianças. Agora, adultos, qual que é a diferença? Uma das diferenças de um adulto e de uma criança não é só idade, tamanho, é o que? Justamente ter responsabilidades. Adultos têm responsabilidades, abraçam as responsabilidades. Por que eu estou te falando isso? Porque pessoas que ficam fugindo de responsabilidades, pessoas que se esquivam toda hora de responsabilidades, que não querem saber de nada de responsabilidade, essas pessoas emocionalmente elas ainda são crianças. Isso é forte, gente. Elas ainda são crianças, elas ainda se vitimizam. Então, o que nós precisamos entender aqui? A necessidade de um amadurecimento emocional. A necessidade de crescer, a necessidade de parar de se vitimizar, porque vitimismo simboliza ou significa nessa questão falta de maturidade, criancice emocional. Tudo bem? Tudo bem? Beleza? Então vamos colocar aqui, ó. Quem foge de responsabilidades constantemente são crianças emocionais. Legal? Tudo bem? Vamos seguir aqui então? Olha lá, ó. Mais uma característica do vitimista. Vitimistas, eles não querem se esforçar para alcançar seus objetivos. Gente, o vitimista, olha aqui pra mim, ó. O vitimista é aquela pessoa que acha que as coisas caem do céu, né? Puxa, não, trabalhar tanto assim, cara, pra quê? Puxa, eu tenho que estudar tantas horas assim se eu quero passar no concurso. Puxa, eu tenho que pagar o preço para chegar nisso, eu tenho que me dedicar para ser um pastor, eu tenho que me dedicar no meu relacionamento com Deus. Puxa, mas eu vou montar um negócio, cara, eu tenho que me preparar. Cara, eu acho que isso aí não é muito... Cara, eu não quero muito isso. Eu quero saber só dos resultados. Eu quero só saber da grana. Eu quero só saber dos frutos. Eu não quero saber da colheita. Esse é o vitimista. Logo, você consegue perceber que o vitimista é uma criança emocional? É uma criança emocionalmente falando? Então, gente, olha que interessante. Olha esse texto aqui, ó. Provérbios 20, 13. Ele diz o seguinte, esse texto, ó. Provérbios 20, 13. Quem ama... Não, ele diz assim, não ame o sono, senão você ficará, ou melhor, você acabará ficando pobre. O texto diz assim, não ame o sono, senão você ficará você acabará ficando pobre. E vitimistas são assim, ele quer dormir, mas quer colher os frutos como de quem tivesse ficado acordado. Ele não quer trabalhar, mas quer colher os frutos como se tivesse trabalhado. Ele não quer pagar o preço para santificar, para buscar ao Senhor, mas quer ter muita intimidade com Deus. Então, amados, pensem nisso, tá? Vitimistas não querem se esforçar, só que o esforço é algo extremamente necessário se nós queremos chegar em algum lugar. Tudo bem? E última coisa aqui, ó, vitimistas ofendem-se facilmente. Vitimistas ofendem-se facilmente. Vamos para um texto aqui, ó. Hebreus 12, 11. Olha que interessante, ó. Hebreus 12, 11 diz o seguinte.
Olha lá, gente. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então ele está dizendo assim, ó, a disciplina, a correção, ela é boa. No momento da correção, do punch ali, né, do punch, da dura, não, obviamente é bom. Nós sentimos, ficamos às vezes bravos. Obviamente que isso daí é o orgulho mexendo lá dentro, né? Querendo o velho homem voltar. Mas muitas vezes é difícil você ouvir uma repreensão. Agora, o texto diz que, porém, essa repreensão ela produz fruto de justiça e paz. Então, o vitimista, o que ele faz? Ele não consegue olhar para a correção e ver a correção como um ato de amor, correção do seu líder, do seu chefe, do seu pai, da sua mãe. O que ele faz? Ele se esconde atrás de uma suposta, entre aspas, ofensa de quem falou aquilo para ele. Então ele usa todo aquele argumento para falar, não, mas ó, me injustiçaram, falou de uma forma muito dura comigo, ao invés de ele parar, avaliar e falar assim, cara, peraí, o que está por detrás dessa dura, dessa repreensão, ainda que ela tenha sido demasiada? Porque o vitimista, ele não consegue ter um coração humilde, um coração ensinável. O vitimista é orgulhoso, ele é orgulhoso. O vitimismo é um orgulho travestido, gente. Tudo bem? Então os vitimistas ofendem-se facilmente. E nós não podemos nos ofender facilmente. Tudo bem? Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês, ó. Ver Hebreus 12, 11. Tudo bem, gente? Vocês estão me entendendo aqui? Então, não caminhe como vitimista, não seja um vitimista. Nesse livro aqui eu falo muito sobre esse tema. O nome é Geração Não Me Toque, confrontando uma geração vitimista que precisa amadurecer. Por quê? Porque a maturidade é extremamente necessária e essencial para que vivamos muitas das coisas que o Senhor tem para nós. Eu não dou para o meu filho, tudo bem, um carro para ele dirigir, ele só tem 6 anos. Agora, quando ele tiver maturidade, ele vai poder então ter acesso a isso. Então é a mesma coisa, o Senhor, ele tem bênçãos para nós, ele tem promessas para nós, mas nós precisamos amadurecer. E parte dessa maturidade passa por vencermos o vitimismo. Então, se você quer conhecer um pouco mais desse livro, livrariatdb.com.br, tá? Ou lá no meu Instagram, o André Silva, você vai poder acessar através do link da bio, tem diversas coisas ali, inclusive o link para você comprar esse livro, tá bom? Espero ter te abençoado, fiquem na paz, vence o vitimismo, hein? Deus abençoe.